Jesus. Quem está feliz com Jesus, dê um aplauso bem forte aí. Amém. Glória a Deus, como a gente está feliz. Eu quero entregar uma palavra a você. Se você tiver sua Bíblia, abra comigo em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Eu quero compartilhar. Eu até ia ministrar uma outra mensagem. Deus me fez pensar. Deus me trouxe essa mensagem ao meu coração. E eu confesso que é uma mensagem que tem a ver com aquilo que a pastora Mônica falou, com fundamentos, com as raízes. Meus irmãos, quando essa pandemia chegou, nós estamos indo aí para o segundo ano, tudo leva a crer que nós vamos passar aí até o final do ano, ainda nesse período de transição. Muita gente pensou e achou que a igreja ia se tornar uma igreja fraca. Muita coisa aconteceu, inclusive nos órgãos governamentais, na minha maneira de ver, para tentar calar a voz da igreja. Mas eu quero dizer para você que a igreja nunca esteve mais forte. A igreja nunca esteve mais forte. A igreja vai sair muito mais forte dessa pandemia. Nós vamos atravessar, nós aprendemos muita coisa, nós estamos fazendo coisas hoje, eu digo nós, a igreja do Brasil, a igreja do mundo, a igreja evangélica, a igreja cristã, não é? Está fazendo coisas que nós jamais fizemos, não é? Nós estamos tocando as pessoas, multidões, de uma forma como nós nunca tocamos, usando ferramentas, tecnologias, e nós fomos obrigados a fazer isso, meus irmãos. Deus, de alguma forma, usou aquilo que poderia ser algo tão ruim, tão negativo. Deus usou para o nosso bem, Deus usou para prosperar, para fazer a igreja avançar. E o pastor do presidente Gedel, como é que é? Gidel, né? Ele citou uma frase quando estava orando: o teu reino sempre irá avançar e progredir. Não é? Na sua oração, o pastor disse isso, e é isso que eu creio, que o reino de Deus só vai avançar, gente, só vai avançar. As igrejas vão se multiplicar. Olha, o pastor Eduardo e a pastora Cidinha vieram como uma semente, muita semente Deus tem enviado para essa terra. É uma semente, não é? Que Deus vai transformar em várias outras sementes que serão plantadas. Amém, gente? Porque o reino de Deus, ele não tem nada que consiga parar. Esse é o projeto mais lindo da face da terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente pensa que é um tempo muito difícil, se você olhar para a história da igreja, 2000 e tantos anos, a igreja já passou por momentos muito mais difíceis do que esses, não é? Por períodos de perseguição, períodos em que pessoas foram mortas, mas a igreja permanece até hoje e ela vai continuar avançando. Quem pode dizer amém por isso? Eu quero compartilhar com vocês, Atos capítulo 2 fala sobre um momento muito especial, em que o Espírito Santo desceu ali sobre a igreja. Mas a Bíblia vai nos dizer, meus queridos, que antes desse dia acontecer, antes desse tempo em que o Espírito Santo desceu, Jesus, após a sua ressurreição, passou 40 dias com os seus discípulos. Diz que ele compartilhou princípios sobre o reino, ele reuniu os seus discípulos, ele conversou com eles. Eu fico imaginando, pastor Eduardo, os conselhos que Jesus deu, que eram as suas últimas palavras. Imagine o que você diria para um filho seu, para uma filha sua, se você soubesse que aquelas seriam as suas últimas palavras. Foi o que Jesus fez. Ele sabia que eram os seus últimos momentos ali, não é? No tete a tete, não é? Olhando nos olhos, e eu fico imaginando o que ele compartilhou. Mas, meus irmãos, o resultado do que ele falou aconteceu aqui em Atos capítulo 2. Leia comigo, do versículo 1 ao versículo 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então nós estamos aqui vendo, não é? Eu não sei quantas pessoas nós temos aqui hoje, não é? Mais ou menos, pastor Eduardo, não sei quantas tem aqui, mas lá tinham 120 irmãos, não sei, mais ou menos, não é? Então, mais ou menos, um grupo como esse estava reunido ali em Jerusalém, num lugar chamado, na sala superior de uma casa ampla, e ali, meus irmãos, o Espírito Santo desceu. E eu e você sabemos que essa reunião, eu não vou ministrar hoje, pregar hoje sobre o batismo no Espírito Santo, talvez no outro momento a gente compartilhe, mas foi um divisor de águas, não é? Do ponto de vista da igreja, da igreja do Senhor Jesus, propriamente dita, a igreja nasceu praticamente nesse dia. Claro que Jesus já tinha reunido seus discípulos,
tem referências que falam sobre a igreja de antes, que era um projeto de Deus antes da fundação do mundo, mas a igreja propriamente dita mesmo, a base da igreja estava aqui, 120 pessoas reunidas numa sala. Meus irmãos, esses homens, nós sabemos que esses homens eram egoístas, medrosos, alguns deles abandonaram o Senhor Jesus, eles falaram mal de Jesus. A Bíblia diz que, por exemplo, Pedro praguejou sobre Jesus, ou seja, ele disse palavras de baixo calão, não é? Mas Pedro estava aqui, esses irmãos estavam aqui, meus irmãos, e essa reunião foi um divisor de águas, porque quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, o Espírito Santo transforma o coração das pessoas, muda o caráter das pessoas. E eu quero dizer algo a vocês, nessa reunião que Jesus teve com seus discípulos, eu já vou voltar a essa passagem, 5 coisas aconteceram que falam sobre, na minha perspectiva, os bastidores do mover de Deus. O tema da mensagem que eu quero compartilhar é cooperando com o mover de Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você que nós podemos cooperar com Deus. O nosso Deus é um Deus que quer fazer parceria comigo e com você. O nosso Deus é um Deus que quer agir no sertão nordestino, mas Ele escolheu fazer parceria com um homem e com uma mulher de Deus como você, para fazer coisas incríveis nessa terra. Então, meus irmãos, nós podemos cooperar. Nós não podemos fabricar o mover de Deus, mas nós podemos cooperar com o mover de Deus. Assim como nós não podemos fabricar um vento que sopra, nós não podemos fabricar as ondas do mar, não é? Mas nós podemos entrar na onda, nos deixar levar pelas ondas. Quem pode dizer amém? Nós podemos deixar que o Espírito Santo nos leve, nos conduza. Não fabricamos o mover, mas nós podemos permitir que o Espírito Santo, que o mover, tome conta de nós e cooperar com esse mover. É sobre isso, esse mover. É sobre isso que eu quero falar com vocês. A primeira coisa que Jesus fez, meus irmãos, foi gerar no coração daqueles amados uma grande expectativa. Uma grande expectativa. Diga assim comigo, uma grande expectativa. Veja, no capítulo 1 ele diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o quê? A promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. E qual era essa promessa? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa foi a promessa do Senhor Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Juazeiro do Norte, quanto em todo o Nordeste e também até os confins da terra. Se essa promessa fosse dada para vocês, para nós, é assim que Jesus diria, não é? A Jerusalém de vocês é a cidade onde vocês estão. A nossa Jerusalém é Londrina, não é? Mas nós cremos no mover de Deus que vai alcançar os confins da terra, a partir de onde nós estamos. Deus age a partir de onde você está. Deus faz milagres a partir do local onde Ele colocou você, onde Ele plantou você. E, meus irmãos, Jesus disse, a minha promessa é que o poder de Deus virá sobre vocês. Essa palavra poder é a palavra dunamis, no grego. E essa palavra dunamis, que eles não sabiam o que se tratava, nós sabemos hoje, porque nós estamos lendo o que aconteceu em Atos 2. Nós estamos aqui vivendo 2000 anos depois. Eles receberam uma promessa, mas não sabiam do que se tratava desse poder, desse dunamis. A palavra poder, no grego, dunamis, significa dinamite. É a mesma raiz da palavra dinamite ou da palavra dínamo. Diga assim comigo, dínamo. Eu não sei se você sabe o que é um dínamo. Quem já teve um fusquinha, sabe o que é um dínamo, não é? Um alternador. Sabe o que significa você... Um fusquinha, a gente carregava uma lixinha de unha, um bombril, né, Eduardo? Tinha o platinado ali que você tinha que limpar, né? Quem se lembra disso aí, né? E uma chavezinha de fenda, você resolvia o problema, né? O dínamo nada mais é do que um equipamento que transforma energia mecânica em energia elétrica, não é? Energia mecânica em energia elétrica. Então, não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente é isso. Hoje, por exemplo, nós temos nos carros atuais os alternadores, né? Um sistema mais avançado. Se você olhar, por exemplo, o sistema de uma hidrelétrica, basicamente é aquele: as águas passam por uma turbina, que tem ali os rotores, que transformam toda essa energia daquela água, não é, que está ali passando por ali, transformam em energia elétrica. E aí, nos automóveis, essa energia é armazenada onde? Nas baterias dos nossos automóveis.
pastor, o que isso tem a ver com a sua palavra? Meus irmãos, quando Jesus disse, eu vou colocar dentro de vocês o poder, Jesus estava dizendo, eu vou colocar uma dinamite dentro de vocês. Eu vou colocar em vocês um dínamo. Eu vou colocar em vocês algo que vai carregar uma energia, que vai causar explosões, que vai mudar tudo, onde vocês tocarem as mãos, onde vocês estiverem, onde vocês liberarem uma palavra, esse poder vai fluir por meio de vocês. E vai ser uma explosão de milagres. É isso que Jesus estava dizendo. Esse é o poder da palavra dunamis, não é? Um poder que transforma aquele meio, não é? Então, Jesus estava dizendo, eu vou colocar dentro de vocês um gerador de energia, o Espírito Santo. Quem crê que dentro de você tem um gerador de energia? E é por isso que você pode ter uma grande expectativa. É por isso que você precisa olhar para o futuro com uma grande expectativa, meu irmão, minha irmã. Esse foi um período em que muitas pessoas entraram em depressão, muitas pessoas recorreram a remédios, muitas pessoas entraram numa situação, não é por não poder se conectar com seus amigos, com a igreja, com as pessoas, e até por outros acontecimentos, porque isso é o que o diabo quer fazer, colocar desânimo no teu coração, tirar a tua perspectiva de futuro, mas eu estou aqui para dizer que Deus quer colocar no seu coração uma grande expectativa, porque o melhor de Deus está à tua frente, o melhor de Deus está no teu futuro, diga amém se você crê. Jesus colocou uma grande expectativa. Uma grande expectativa. Isso tem a ver com fé. Sem fé não tem expectativa. Uma pessoa que não tem fé é uma pessoa que vive em função do passado. Quem vive em função do passado não vive, só sobrevive. E tem gente na igreja só sobrevivendo. Mas se você for um homem, uma mulher de fé, você vai olhar para frente. Você vai enxergar na tua casa uma casa abençoada, um casamento abençoado. Se você é um empresário, você vai conseguir enxergar Deus te abençoando, Deus colocando finanças e recursos nas tuas mãos, não apenas para você, mas para você abençoar o reino de Deus, para você multiplicar aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Quem crê, diga amém. Fala para quem está pertinho de você. Deus quer colocar uma grande expectativa no coração de vocês. Sabe, vocês nem fazem ideia do que está no coração dos seus pastores. Tem coisas que eles nem repartiram com vocês ainda. Mas eu sei que lá no coração deles tem uma grande expectativa. Se Deus fez isso em 2 anos, imagine o que Deus vai fazer nos próximos 10 anos nessa casa. Nos próximos 20 anos, nós estamos construindo uma história. Amém? Para deixar um legado para aqueles que vierem depois de nós. Amém, pastor Eduardo? Em segundo lugar, Provérbios 23, 18 diz que existe um bom futuro em Deus, amém? Em segundo lugar, algo que Jesus também fez, ele convocou, não é? Ele gerou no coração daqueles irmãos e irmãs um desejo para oração, para orar. Então, não só a expectativa, mas eles foram para aquele lugar de oração. E essa é a segunda atitude, meus irmãos, que nós precisamos ter para cooperar com o mover de Deus, não é? Eu sempre digo lá em Londrina, quando a gente não sabe o que fazer, a gente deve orar. O pastor Eduardo citou isso aqui. Orar e louvar, não é? Você falou, não é? Oração é aquilo que nós precisamos fazer quando a gente não sabe o que fazer. A gente precisa ir para a presença de Deus. E esses irmãos e irmãs, durante 7 dias, olha o que diz aqui, então eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto quanto a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo. Todos estes perseveravam, o que, irmãos? Unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles foram orar, eles foram não apenas esperar, mas eles foram gerar o mover de Deus, porque oração tem a ver com isso, você engravida de algo, é uma oração ativa, não é só aquela oração de pedir coisas, não é? É oração, Senhor, o que tu quer, qual é o teu mover, qual é a tua vontade para essa geração, para esse momento, para essa hora, nós queremos participar disso, e aí você vai para a oração, Deus começa a inspirar, Deus te dá uma palavra, Deus te dá uma direção, e você começa a gerar no Espírito Santo o que Deus vai fazer. Não foi isso que que Deus disse lá no Antigo Testamento? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei Juazeiro do Norte, eu sararei essa terra, eu sararei o Nordeste, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer onde, irmãos? Onde? Nesse lugar onde nós nos reunimos, porque
esse evento aqui, Deus disse isso no momento em que o templo de Salomão estava sendo inaugurado, um lugar de reunião. Um lugar de reunião como esse é um lugar onde nós adoramos e oramos juntos. Então, a nossa oração, eu sempre digo que tem coisas que somente acontecem quando nós nos reunimos. Nós podemos fazer uma reunião virtual, nós podemos usar essas ferramentas, mas olha, tem coisas que só acontecem quando a igreja do Senhor Jesus se reúne fisicamente. Você crê nisso, irmãos? Por isso que é importante nós valorizarmos esse momento. E eles foram ali para orar, eles foram ali para interceder, eles foram ali para esperar o que Deus iria fazer. Irmãos, se você está aqui sentado nessa manhã ouvindo essa mensagem, você está aqui porque alguém orou por você. Você só está aqui porque alguém orou por você. Tem alguns heróis invisíveis que você nem conhece. Quem sabe aquela vozinha, aquela tia, sua mãe, seu pai. Quem sabe momentos em que você estava afastado de Deus, você estava lá envolvido com tantas coisas. Deus levantou alguém para orar por você, para interceder por você. Essa igreja é fruto de oração de muita gente. Você é fruto da oração de muita gente. Então a oração importa para Deus. Amém? Importa tanto que existe um princípio. Eu não sei se alguns aqui que cresceram no lar cristão, meus pais são pastores, né, são os fundadores da nossa igreja em Londrina, pastor Samuel, pastora Lígia. E eu me lembro, na minha adolescência, cresci na igreja ouvindo sobre oração, enfim, mas eu me lembro de perguntar para minha mãe, para o meu pai, por que a gente tem que orar, mãe? Porque se Deus é Deus, não é? Quem que crê que Deus é Deus? Deus já é o Criador dos céus e da terra, Ele tem capacidade para fazer qualquer coisa. Então a minha pergunta é, por que Deus já não faz? Por que Deus já não cumpre a sua vontade? Por que Deus não realiza? Por que a gente tem que orar? Não é? Por que Deus... Como é que funciona esse negócio de por meio da oração de alguém, Deus age? Se Deus é muito maior do que nós? Era a minha pergunta, inocente, não é? Até que eu entendi um princípio que eu chamo o princípio da legalidade. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus disse, eu quero que vocês exerçam o meu domínio nessa terra. Então, vocês serão os meus representantes. Acontece que o homem entregou nas mãos de Satanás esse poder. Como é que você sabe disso, pastor? Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, o que é que Satanás disse para Jesus? Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar o poder sobre todos esses reinos. Ué, de onde vinha esse poder? Porque Deus nunca perdeu o poder dele, não é? Então, Satanás estava falando naquele momento para o homem, Jesus. Jesus era filho de Deus e filho do homem. Então, para o homem, sem pecado, não é? Que veio para uma missão. Satanás estava oferecendo algo para ele. Olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te entregar todo esse domínio, porque ele me foi entregue. Quem é que entregou para ele? Adão e Eva, lá no jardim do Éden. Mas o que é que Jesus disse? O que é que Jesus disse para ele? Jesus não veio para conversar, Jesus não veio para negociar com o Satanás, Jesus veio para pisar na cabeça da serpente. E a Bíblia diz que ele não quis nem conversa, ele foi para a cruz do Calvário, morreu por mim e por você, e desceu lá no inferno e arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte. Então, aquela autoridade que o homem tinha dado, Adão e Eva, para Satanás, Jesus tomou de volta. E Efésios capítulo 1 diz que ele entregou nas mãos da igreja. E é por isso que a oração é importante. Quando você ora em sintonia com a vontade de Deus, você exerce aquilo que Adão e Eva foram chamados para exercer, o domínio sobre a face da terra. Você se torna o representante de Deus nessa terra. E é por isso que a tua oração tem poder. Não é porque eu e você somos alguma coisa, não é? Mas é porque esse ato de orar entra em sintonia com um princípio espiritual que Deus estabeleceu. Deus escolheu usar homens e mulheres para agir na face da terra. Ele poderia usar os anjos, ele poderia usar, enfim, qualquer coisa, mas ele escolheu usar você e eu. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Olha como a nossa oração é importante. E aí, quando nós oramos e essa oração entra em sintonia com a vontade de Deus, gente, é milagres que acontecem, é portas que se abrem. As respostas, elas começam a chegar. E eles foram orar, gente. Eles foram interceder. Eles não voltaram para pescar, eles não voltaram para os seus afazeres, eles foram para aquele quarto de oração e permaneceram ali 7 dias, orando, intercedendo. Jesus já tinha ido, não é? Já tinha sido levado aos céus.
Que poder que é esse? Que dunamis? Nós não sabemos o que é isso, mas Jesus disse, vamos esperar o que vai acontecer. Eles estavam ali orando, intercedendo. E aí, meus irmãos, acontece a terceira atitude que eu queria trazer a vocês, o tempo de Deus, entender o tempo de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ao cumprir-se o dia, foi num dia específico, não é? De repente, num dia específico, de repente, algo extraordinário aconteceu. Deus tem um tempo para todas as coisas. Porque aconteceu no dia de Pentecostes. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas lá no Antigo Testamento, quando a Páscoa foi estabelecida, lembra? Na saída do Egito, não é? Naquela última noite, o Cordeiro Pascal foi morto, não é? Quando eles saíram do Egito, 50 dias depois, 50 dias depois, Moisés recebeu as tábuas da lei lá no Monte Sinai. E quando ele desce do monte, Deus disse para Israel, olha, vocês vão celebrar esse dia como um dia, uma festa, não é? Festa de Pentecostes. Exatamente naquele dia. E Israel, durante todo o Antigo Testamento, celebrava a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes, 50 dias depois. Gente, eles nem se deram conta, mas foi exatamente no dia de Pentecostes que o Espírito Santo desceu. Porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Vou dizer de novo, Deus tem um tempo para todas as coisas. E essa palavra, a palavra tempo no Novo Testamento, eu poderia pregar para vocês assim, já preguei algumas mensagens, né, pastor Eduardo, lá em Londrina, sobre o Kairos de Deus, que é uma coisa que Deus fala muito comigo, que é o tempo que representa, por isso que está no próximo slide, põe para mim, por favor, que representa uma estação nova que Deus traz, não é? Eclesiastes 3 diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito. Mas sabe uma coisa que Deus tem me falado esses dias, meus irmãos? Que toda estação nova, períodos ou estação, começam com um momento divino. Assim, ano passado, pastor Eduardo, eu estava orando sobre 2021. E Deus colocou esse pensamento no meu coração, que toda estação, todo Kairos começa com um momento. Gente, é um momento que faz toda a diferença. Quantos entendem o que Deus está dizendo? É um momento que abre uma porta, abre uma janela. E tudo que vem depois, vem por causa daquele momento de inspiração. O pintor, quando está fazendo um quadro, ele já teve um momento em que ele enxergou o quadro pronto. Ele começa a pintar, a gente está olhando ali, você não consegue enxergar, mas na mente dele teve um momento de inspiração em que ele já vê o quadro pronto. Quem está compondo uma canção, uma música, às vezes a pessoa está ali compondo, né? Quem compõe sabe, e não vai, de repente acontece a mesma coisa, vem um momento, como o pastor Eduardo teve um momento de inspiração para fazer como é que chama aquele negócio ali? O de repente, né? Então, é aquela inspiração que vem, e Deus falou comigo assim, que essas estações novas que Deus traz sobre nós, também tem a ver com esses momentos divinos que nós passamos na presença de Deus, meus irmãos, gerando, esperando, buscando, fazendo nossa parte, interagindo com Deus, dizendo, Senhor, o que é que o Senhor quer fazer? Como é que eu vou ser usado nesse projeto, Senhor? Por que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo num tempo como esse, numa época como essa? Não é à toa. Você não é uma coincidência do acaso. Você nasceu com um propósito. Deus levantou você para esse momento e para essa hora. E se você tiver esses momentos divinos na presença de Deus, Deus vai abrir portas diante de você. Deus vai desencadear, meus irmãos, projetos lindos que vão cair assim na sua mão, e você vai ser levantado por ele, no meio de uma geração, no meio de pessoas. Gente, lembra da época de Isaac? A Bíblia diz que havia seca sobre toda a terra, e a Bíblia diz que Isaac semeou no seu campo, ali na sua lavoura, a terra estava seca, ele foi lá, plantou a semente, meus irmãos, e a Bíblia diz que no mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais, só no campo dele. Tinha seca na terra dos filisteus, mas no campo de Isaac, ele ousou plantar a semente, porque ele teve um momento divino, ele teve aquela inspiração, eu vou semear porque eu creio no Deus que eu tenho crido, eu creio no Deus que tem me sustentado, e ele plantou a semente, e ele colheu 100 vezes mais. Aleluia. O tempo de Deus tem chegado sobre vocês.
tempo de Deus tem chegado sobre vocês. Sabe que naturalmente falando, a gente não esperava que o pastor Eduardo e a pastora Cidinha viessem para cá nesse momento da vida deles. Não é assim, pastor Eduardo? Nós sempre conversamos sobre isso. E eles nos serviram. Não, o nosso lugar é aqui, o nosso lugar é aqui. De repente, houve um momento divino, alguns momentos, em que Deus começou a colocar, a fazer algo que não tinha feito antes. E aí começou a haver um certo incômodo para o bem, não é? Porque Deus produz isso muitas vezes em nós, um certo desconforto santo, não é? Para que a gente tome algumas ações, algumas atitudes, e o resultado desses momentos divinos é essa linda igreja que tem nascido neste lugar, porque alguém saiu lá do norte do Paraná para vir plantar a sua vida aqui, derramar o que Deus tinha colocado no coração deles. Momentos divinos liberam o Kairos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Poderia citar muitos exemplos para vocês de homens que entenderam o momento, entenderam o tempo. Daniel, lembra, 70 anos de cativeiro, depois de 70 anos, ele pega as profecias de Jeremias e ele vê que estava escrito que seriam 70 anos. Ele tem um momento divino, ele tem um momento com Deus, ele pega, espera aí, Deus, os 70 anos já se cumpriram. Por que o nosso povo continua escravo aqui? E ele começa a orar, ele começa a interceder, e aí acontece aquilo que eu falei com vocês, existe a legalidade. Como já era a vontade de Deus agir, ele encontra um homem que ora, que intercede, que tem um momento divino de inspiração, e aí, por causa da oração de Daniel, meus irmãos, Deus libera o povo, depois de 70 anos, porque alguém teve um encontro divino, alguém entendeu que o Kairos de Deus havia chegado. Eu podia citar muitos exemplos para vocês. Vamos avançar aqui. Um outro fator que coopera com esse mover de Deus, a unidade. A unidade é a quarta atitude. Estavam todos, Atos 2:1, estavam todos reunidos onde? No mesmo lugar. Eu coloquei uma frase aqui: Deus não está preso a lugares, mas age onde os seus filhos se reúnem com um propósito. Ele age, ele se manifesta. E sabe o que eu creio, irmãos? Eu creio que existe um espaço espiritual que Deus entrega para cada igreja. Eu sei que tem pastores aqui, que são pastores de lindas igrejas aqui nessa cidade, e Deus quer levantar aqui na região igrejas fortes. Nós podemos trabalhar juntos, amém, pastor? Amém, querido? Nós podemos trabalhar e fazer o reino de Deus avançar nas nossas igrejas locais, não é? Mas eu também creio que para cada igreja local, Deus abre um espaço espiritual. Para cada igreja local, Deus quer entregar algo nas mãos daqueles pastores, não é? Algo peculiar, que tem a ver com o sabor, com o chamado daqueles pastores, a expressão daquela igreja local. E eu creio, e estou aqui falando com vocês da INA, Juazeiro do Norte, existe um espaço espiritual que Deus quer dar para vocês. Mas esse espaço só vai ser conquistado se houver um só coração, se houver unidade, se é uma só visão. Não existe espaço para uma visão dentro da visão. Não pode ter uma visão dentro da visão. Uma visão dentro da visão é divisão, não vai funcionar. Amém, irmãos? É uma visão. Não é? Deus, então, para cada igreja local, Deus tem um propósito. É por isso que nós temos o que a gente chama de classe de integração, para mostrar o que nós cremos, o que nós pensamos. Ah, eu não concordo. Então tá bom, amém. Vai procurar outro lugar para congregar. Desculpa. Falei. Agora, tem identificação com essa igreja, com essa visão? Venha, que você vai ser amado, mas você vai entrar aqui para fazer parte de um corpo vivo. Aqui não tem espaço para fofoca, aqui não tem espaço para divisão, não tem espaço para dissensão, não é? Para ficar falando mal. Aqui nós somos um só corpo, e é por isso que o reino de Deus vai avançar. É um coração. E esse ponto é algo tão importante, irmão, vocês conhecem? É algo tão importante que ele pode acontecer até para o mal. Lembra quando a Torre de Babel estava sendo edificada? O próprio Deus disse: o coração desses caras, eles estão tão unidos numa visão que é ruim, que não tem mais limite para o que eles vão fazer. E aí Deus desce para confundir. Se Deus reconhece o princípio da unidade para algo que é ruim, quanto mais para o reino de Deus. Quanto mais para edificar a casa de Deus. A gente tem viajado um bocado por esse Brasil, gente, e a gente tem visto igrejas grandes, que têm muito recurso financeiro, mas são divididas no seu ministério, no seu presbitério,
e não consegue construir nada, porque não tem unidade. Não será assim com a gente, em nome de Jesus. Estavam todos, mas se a igreja crescer, pastor, vai dispersar, a gente não vai conhecer o nome de ninguém. A gente passou por isso, né, pastor Eduardo, lá em Londrina. Mas esse negócio de crescer, a gente não conhece mais ninguém. Agora tem 2 cultos, nós tivemos 3 cultos na igreja, a gente não consegue estacionar o carro. Glória a Deus, que problema bom, meu irmão. Que a gente não conhece todo mundo. Aproveite esse tempo que vocês conseguem conhecer, porque vai chegar um tempo que vocês não vão conhecer muita gente, não, porque Deus vai trazer muita gente para essa casa, para ser curada e restaurada pelo poder de Deus. Agora, vai crescendo, vamos ter unidade. Não é isso que a gente encontra em Atos. Atos 1,14, todos estes perseveravam unânimes em oração. Atos 4,32, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Eu não estou falando mais de 120, agora eram milhares. Eu estou falando de milhares. O padrão de Deus é o crescimento. Se tem vida, vai crescer, vai ter gente sendo curada, tem gente se convertendo toda hora, tem casamentos sendo restaurados, amém, gente? O nome de Deus sendo glorificado. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos para o último ponto que eu queria trazer a vocês. A graça de Deus. Aleluia. Repete assim comigo, uma grande expectativa. Oração. O tempo de Deus. A unidade. E finalizando, a graça de Deus. De repente, veio do céu. Veio do céu. Queria pedir para o pessoal da música, Caio, vem aqui, toca alguma coisa no teclado aí. Vou repetir de novo, gente. De repente, eu não sei, eu sabe, irmãos, quando eu leio a palavra, eu gosto dos detalhes que às vezes saltam para mim assim, não é? Para mim, essas 3 palavrinhas, elas fazem toda a diferença, irmãos. Não é? Porque Jesus tinha falado sobre uma promessa que eles não sabiam o que era. Eles não conheciam o que era esse poder. E aí a nossa Bíblia vai dizer, veio do céu. Veio do céu. De repente veio. Por quê? Porque o mover de Deus não acontece a partir de um homem. Não acontece a partir do nome de uma igreja. Não acontece a partir de uma organização. O mover genuíno do Espírito Santo acontece a partir do próprio Deus. Vem de Deus. Veio do céu. De repente, estavam ali orando com expectativa. E esse mover veio, irmãos. Veio porque não pode ser fabricado. O mover de Deus não pode. Não adianta. Você pode cantar as mesmas músicas, você pode pegar uma mensagem pronta na internet, mas se você não tiver unção e graça, não vai fluir, não vai acontecer. Veio do céu, de repente veio do céu aquela graça, não é? Aquela medida de graça e de unção para aquele momento. Sabe que eu tenho entendido, irmãos, que Deus derrama o seu Espírito Santo, não é? O seu mover por medidas, porque nós não suportaríamos. Se a gente tivesse aqui a plenitude da presença de Deus vindo sobre nós, a gente seria fulminado. O nosso corpo não suportaria. Por isso que quando Moisés pediu para Deus, eu quero ver a tua glória, Deus disse, eu não posso revelar toda a minha glória, você não vai suportar, mas eu vou revelar para você a minha bondade. Fica aqui no meio dessa rocha, na fenda dessa rocha, eu vou passar, você vai me ver passar, e você vai conhecer um pouquinho da minha natureza. Por quê? Porque como homem, Moisés não suportaria a glória de Deus, irmãos. Nós não suportaríamos, e é por isso que Deus vai se revelando em medidas. Na medida em que você é fiel no que você recebeu, Deus aumenta, Deus coloca uma medida maior, do Espírito Santo, de poder, de graça. Quem está comigo aí, diga amém. E é por isso que você vê dentro da igreja pessoas crescendo, e outros estão lá há anos, e parece que estão na mesma estatura, e aí Paulo vai nos dizer, crescei na graça, crescei no conhecimento, cresçam na graça, cresçam no conhecimento, é uma ação nossa de reconhecer, de corresponder às medidas que Deus derrama sobre nós, e dizer, Senhor, nós queremos mais. Agora eu quero dizer uma coisa a você, quando nós recebemos mais, sabe que há 2 formas de nós sermos provados, testados. Quando nós não temos nada, ou quando nós temos bastante. Quando nós não temos nada, ou quando nós temos bastante. Quando Deus, eu preguei esses dias lá na igreja, que
a gente tem que aprender a lidar até com a bênção de Deus. Porque quando Deus começa a nos abençoar, a gente esquece de onde nós estávamos. Nós nos esquecemos de quem nós éramos. Aí a gente começa a achar que o que está acontecendo é por causa da nossa inteligência, é por causa da nossa capacidade, é por causa dos nossos... Não, nada. Veio do céu. Veio do céu. Sem a graça de Deus, nós não somos nada. Se você tem alguma coisa, se você tem prosperado, é porque Deus te deu inteligência, Deus te deu capacidade, Deus colocou destreza nas suas mãos. Sim, você trabalhou, essa foi a sua parte, então Deus te honrou, mas a bênção vem de Deus. A bênção vem de Deus. Deuteronômio capítulo 8, 17, 18, não digas no teu coração, quando vocês entrarem da terra, quando vocês conquistarem a terra, não digam a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força, é Ele quem te capacita. Veio do céu, veio do céu. Eu te peço, Senhor, que venha do céu medidas de graça sobre essa igreja, Senhor. Eu te peço que venha, Senhor, do céu inteligência e sabedoria sobre os pastores Eduardo e Cidinha, sobre a equipe de líderes que eles estão levantando nessa casa. Te peço que venha do céu, Senhor, o poder, a graça, a sabedoria, Senhor. E eu te peço também por esses pastores que estão aqui representando, o pastor aqui, presidente do conselho, que representa as igrejas dessa cidade, Senhor, em nome de Jesus, que venha sobre ele, a sua esposa, a sua família, medidas novas da tua graça, da tua sabedoria, do teu poder, Senhor. Pai, que as igrejas dessa cidade cresçam, se multipliquem, e que o teu reino, Senhor, possa avançar contra o reino das trevas. Oh, Pai, aleluia. E quando isso acontecer, Senhor, nós reconheceremos. Quero fazer um exercício com você. Fique em pé comigo nessa manhã. Faz assim com a sua mão, assim. Vai com as suas duas mãos. Pode fazer, estenda assim as suas mãos. Sabe que quando Deus te abençoar, as pessoas vão tentar, até às vezes, não é? De maneira até inocente, colocar honra, colocar glória sobre você. E eu não estou falando nada contra a honra, não. A honra é algo importante do reino de Deus. A Bíblia diz que quem merece honra deve ser honrado. Estou falando sobre algo muito sutil, que pode acontecer no coração da pessoa que é honrada. Porque a pessoa começa a ser usada por Deus, e ela começa a receber elogios e honras, e se ela não souber lidar com essa honra, com essa bênção que chega até ela, ela não vai transferir para Deus o que é de Deus. Sabe, irmãos, o pastor Eduardo sabe o que eu estou dizendo. Até depois de uma mensagem que eu ouço o irmão dizer para mim assim: pastor, como foi abençoada essa mensagem? Aqui dentro do meu coração eu tenho que ter algo assim rápido, que diz: Senhor, eu sei que veio do céu, eu sei que se não fosse a tua graça, eu não teria pregado aquela mensagem. Tem que ser algo assim, irmãos. Então, vamos fazer um exercício. Olha, Deus vai ser. Quem aqui crê que Deus vai te abençoar? Deus vai prosperar você, diga amém. Quem crê que Deus vai usar os teus dons, os teus talentos para abençoar muita gente, diga amém. Mas quando isso acontecer e as pessoas depositarem sobre você elogios e glórias e honras, você vai entrega para Deus. Faça o exercício, diga assim: eu te entrego toda a honra e toda a glória, Senhor. Pai, vem do céu, o mover vem de ti, Senhor. Toda honra pertence a ti, Senhor. Sim, eu serei usado, eu tenho sido usado, eu serei usado, mas eu te entrego toda a honra e toda a glória, e eu reconheço que toda a graça vem de ti, Jesus. Vem de ti, Senhor. Te entregamos a honra, Senhor. Te entregamos a honra, Senhor. Oh, meu Pai, que essa palavra seja uma palavra viva no coração desta igreja, Senhor. É sobre essa base que nós construiremos uma igreja que vai perdurar por gerações, e nós passaremos, a igreja vai permanecer, Senhor.
Pai, gera aqui nesse povo uma grande expectativa por aquilo que vai acontecer, não apenas nos próximos dias, mas nos próximos anos. Pai, eu oro pelo pastor Eduardo e pela pastora Cidinha. Pai, dilata o coração deles, dos teus servos, desses pastores que foram chamados de uma terra distante, Senhor, e coloca no coração deles, Pai, uma fé, uma experiência de fé que eles nunca tiveram antes. Uma visão larga, uma visão ampla, Senhor, uma expectativa muito grande. Pai, eu estou declarando que não é apenas uma igreja, nem duas, são igrejas, muitas igrejas plantadas, células que vão se multiplicar, Senhor. Levanta aqui, Senhor, nessa casa, um grupo de oração, Senhor. Onde é que estão as irmãs intercessoras? Os homens de oração dessa casa, tu estás levantando, chamando. Pai, aqueles teus discípulos foram para aquele quarto de oração e permaneceram ali gerando o mover do Espírito, até que o Espírito Santo desceu. Pai, levanta aqui nessa casa intercessores, homens e mulheres que amam este lugar de oração, Senhor, que serão acordados de madrugada para orar, que falarão novas línguas, que irão clamar, Senhor, e teu Espírito Santo vai descer, Pai. Oh, Pai, traz sobre essa casa o conhecimento dos tempos e das estações. O Kairós de Deus acontece, Senhor, quando nós temos momentos divinos, momentos da tua presença. Faz isso, Senhor. Começa pelos pastores, pela liderança dessa casa. Faz dessa casa um rebanho compacto, Senhor. Que seja uma igreja conhecida pela unidade, Senhor. Lá na igreja Nova Aliança, eles caminham numa só visão, num só coração. Pai, que isso seja uma realidade. Eu declaro, eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Te damos honra e glória nessa manhã. Reconhecemos que vem do céu. Vem do céu. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Vem do céu. Toda a glória, Senhor, toda a honra seja dada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Amamos vocês, gente.